Homilias do Padre Giovanni, Missa Dominical. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. E Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem por Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já na primeira leitura, o número 7, irmãos, é apresentado, e é interessante que aqui traz um rei que golpeia com chicote e nervos de boi, obrigando a comer carne de porco proibida. O rei é pagão, a mãe e os 7 filhos vivem ali a prática do povo de Israel, a prática judaica, e eles não querem de forma nenhuma comer carne de porco, porque é assim que se vivia. Mas o rei quer obrigá-los, e como eles não comem, o rei vai matando um por um. Mas é interessante que traz esses homens a fé que diz clara
que eles vão morrer por causa da sua fé, que não vão abrir mão da sua fé, mas que morrem felizes, porque sabem que estão fazendo a escolha certa, e fazendo a escolha certa, se sentem merecedores da vida eterna. Enquanto o rei, que ordena a morte e que quer obrigar a comerem carnes sufocadas, carne de porco, de forma nenhuma poderia chegar à eternidade. Bonito ver o exemplo dessa família que morre para não abrir mão da regra da sua fé. Não precisamos de gente assim no nosso tempo, na verdade. Porque hoje em dia, infelizmente, existem muitos católicos de ibope. Católicos que respondem à pesquisa do Ibope ou Datafolha, ou qualquer outra pesquisa, sou católico. Alguns ainda dizem sou católico apostólico romano. Outros confundem dizendo sou católico carismático, sou católico missionário, sou católico... Bom, confundem uma coisa, mas dificilmente, muitos desses que se assumem como católicos numa pesquisa, vivem como católicos. Há muitos até que vão à missa aos domingos. Há alguns que se confessam, porque outros dizem, vou confessar com Deus. E vai lá no Santíssimo, aqui, ajoelha aqui, e diz que já está se confessando. Bom, já tem o primeiro pecado do orgulho e da desobediência à palavra de Deus. Mas, tudo bem. A autossuficiência e arrogância. Faltou humildade. Mas tudo bem. Cada um com a sua consciência não está sendo católico. Mas a sua consciência levou assim, deve repensar. Depois, há muitos que vêm à igreja, e infelizmente muitos que vêm à missa todo dia, mas que não vivem como católicos, porque comungar todo dia não significa ser católico, significa que você está tendo uma prática religiosa católica, mas ser católico é muito mais do que vir à missa. Ser católico é levar a missa para a minha casa. Ser católico é levar a missa para o meu trabalho. Ser católico é levar a Santa Missa nos meus convívios, com os meus vizinhos, com os meus amigos. É transformar o meu jeito de ser, transformar a minha personalidade, transformar o meu temperamento, transformar a minha maneira de pensar, transformar quem eu sou. Se nós olharmos para Paulo, nós vamos ver que o Saulo é perseguidor e que Paulo é evangelizador, missionário, corajoso. Houve uma transformação. É claro que ele continua dizendo que ele tem um espinho na carne, é claro que ele continua dizendo que não faz o bem que gostaria, mas o mal que não gostaria de fazer. É claro que ele é consciente dos seus pecados e dos seus erros. Aqui eu não estou dizendo que ser católico é ser perfeito, nunca disse isso. Mas ser católico é diariamente buscar, lutar, se esforçar para viver segundo os preceitos e os ensinamentos do depósito da fé. E o que é o depósito da fé, Padre? Tradição, Sagrada Escritura e magistério. Sagrada Escritura já está revelada. A Constituição Dei Verbo nos diz que o Verbo se manifestou e revelou aos agiógrafos, escritores, e que Deus se revelou no Antigo Testamento através do Espírito Santo a esses mesmos agiógrafos ou a outros agiógrafos para que escrevessem. Então a Sagrada Escritura é revelada, é divina. A tradição é aquilo que vem passando de geração em geração nesses quase 2000 anos de Igreja Católica. Aquilo que vem passando de tempos em tempos, geração em geração, desde os apóstolos e o primeiro Papa Pedro, príncipe dos apóstolos, até o nosso Papa Francisco. Nos
266 papas que se passaram. E o magistério, o Papa com o seu colégio cardinalício, com o seu episcopado, que trazem para nós respostas dos dogmas da nossa fé, da experiência neste tempo. É a atualização da tradição das Sagradas Escrituras para nós, homens desse tempo presente. Nesse depósito de fé é onde estão todas as respostas do que nós devemos ser ou nos comportar. Temos visto em muitos lugares, muitas igrejas se fecharem, serem vendidas, se tornarem hotéis, bares, discotecas e até lugares profanados. Por que isso está acontecendo? Se um grupo de 12 apóstolos, 72 e 120 missionários, 240 e assim por diante, se espalharam pelo mundo inteiro, se cresceram os números de templos e lugares para culto, por que em nosso tempo esses lugares diminuem? Por que em nosso tempo se fecha templos? Ou se saqueia templos como o nosso aqui, bem perto do Caju, que fechado há alguns anos, o Senhor da Boa Morte, agora tem sido saqueado e destruído aos poucos. Venderam os bancos, venderam e hoje foi ameaçado de vender mais coisas. Uma tristeza. Por quê? Porque eu bato no meu peito, eu, Padre Giovanni Ferreira Silva, não tenho sido católico como deveria ser. Porque o dia que eu for católico como devo ser, outras pessoas ao me verem ou me ouvirem se apaixonarão pela igreja e quererão ser católicos como eu, ou como a igreja pede, melhor do que eu. Se nós formos católicos de verdade, se nós nos comportarmos como católicos, falarmos como católicos autênticos na sua essência, o mundo seria muito diferente. Mas como eu dizia, há muitos que se dizem católicos, mas xingam palavrão e diz que não tem nada a ver. Há muitos que se dizem católicos, mas vivem de mentira. Há muitos que se dizem católicos, mas vivem oprimindo, vivem defamando, destruindo. Há muitos que se dizem católicos, mas vivem guardando raiva, ódio, rancor, ressentimento, não sabem perdoar, vivem acusando, condenando, julgando, sem estender a mão e dar a oportunidade para quem lhe feriu, lhe fez mal, para recomeçar. Há muitos que se dizem católicos e fazem e falam coisas profanas, dão um mau testemunho, brigam às vezes até dentro da igreja por lugar, ou coloca a bolsa para guardar lugar para os outros, tendo alguém em pé esperando para sentar. Pode parecer bobeira, mas são pequenas coisas que vão testemunhando, são pequenos frutos que vão mostrando onde é a nossa fé. Essa família de 7 irmãos morreram pela sua fé, para não comer uma carne. Eu me pergunto, será que se a nossa doutrina dissesse que nós não podemos comer determinada coisa, será que nós morreríamos por causa disso? Será que eu morreria por causa disso? Que fé eu tenho, gente? Isso nos faz pensar e refletir. E isso não é lavagem cerebral, isso é reconhecer a verdade. O mundo lá fora quer chamar de bitolados, desequilibrados aqueles que vivem, mas são os mesmos que quando estão com problemas pedem oração. São os mesmos que vivem o sofrimento e a angústia e pedem ajuda. E nós vamos ajudar com alegria, para que eles também conheçam aquilo que nós conhecemos.
É importante que nós tenhamos a consciência de que esta vida é uma vida passageira e que virá uma vida eterna. Uma vida eterna e uma ressurreição eterna, como diz Jesus, para aqueles que merecerem, para aqueles que plantarem aqui nesta vida o que vão colher lá. E eu me pergunto: o que nós estamos plantando para colher depois? A morte, o opróbrio eterno, a vida eterna e a ressurreição eterna. Os saduceus não acreditam na ressurreição e querem pegar Jesus de alguma forma. E ali começam a falar: olha, na lei de Moisés está escrito que se o homem morrer depois de casado, não tiver filhos, seus irmãos, aí vem 7 irmãos, olha aí, tem que casar, os 7 casaram, nenhum deles tiveram filho, ela morreu, os 7 morreram, se encontram no céu. De quem é mulher? Ninguém. No céu não tem marido e mulher, no céu tem irmãos, um só pai, e todos são irmãos. Mas só chega no céu aqueles que plantarem aqui na terra. Só chega lá aqueles que plantarem aqui, aqueles que fizerem a sua parte aqui. E eu me pergunto: como nós estamos vivendo os mandamentos da lei de Deus? Como estamos vivendo os mandamentos da igreja? Você conhece os mandamentos da igreja? Você conhece os mandamentos da lei de Deus? Você conhece a doutrina católica? Você já ouviu falar das constituições? Você já ouviu falar das exortações apostólicas? Você já ouviu falar das cartas, dos documentos? Já ouviu falar do Concílio Vaticano II, primeiro, Concílio de Éfeso, Concílio de Nicéia, de Trento? Você sabe o que esses concílios decidiram para a igreja? Você já ouviu falar nos dogmas da igreja católica? Conhece os dogmas? Conhece a história de cada um dos dogmas? Você conhece a igreja católica? Você conhece a igreja que você frequenta? Pois hoje o Senhor nos chama a sairmos do nosso comodismo, sairmos de um catolicismo de aparência, de golpe, de obrigação. Eu tenho obrigação de ir à missa todo domingo porque minha mãe me ensinou isso, porque meu pai me ensinou isso, porque minha avó me ensinou isso, porque minha família sempre fez isso. Mas isso não basta. Talvez a sua avó, o seu avô, sua mãe, seu pai, sua família sabia que era muito mais do que isso. E você talvez, quando aprendeu, fica achando a missa chata, porque era sempre levanta, sempre levanta, sempre levanta. Ai, o padre fala demais, ai, que coisa chata. Ai, essa mulher canta tão ruim, ai, doeu o meu ouvido. Ai, essa outra não sabe nem ler. Como perdemos tempo por tantas coisas? E o essencial que é encontrar-se com Cristo. Nós estamos aqui para encontrarmos com Cristo, e no encontro pessoal com Ele sermos transformados. Porque Deus, o nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Quanto mais, irmãos, rezai por nós. Olha que beleza! Deus que nos amou, nos confirme aquilo que estamos celebrando, confirme aquilo que estamos vivendo. Imagina, se todos nós sairmos daqui com uma pulguinha atrás da orelha, uma perguntinha assim: puxa vida, eu não estou sendo bom católico, será que eu posso ser um católico melhor do que eu já sou? Eu já estou feliz. Se cada um de nós sairmos daqui nos questionando, não é para seguir o que eu digo simplesmente, é para que você se pergunte, para que você faça um exame de consciência, para que você procure estudar e conhecer. Nós temos aqui na nossa paróquia curso de luz e vida aos sábados de manhã, e se tivéssemos gente suficiente, poderíamos fazer também durante a semana. Mas como? Se a massa católica muitas vezes não está preocupada em conhecer a sua própria igreja, conhecer a sua doutrina, os documentos, se aprofundar na sua fé, e basta-se com os pinguinhos de graça, basta-se com os pinguinhos de milagre, com as experiências de arrepio, de sentimento, de coração batendo. É muito mais do que isso.
Ter uma fé católica é muito mais do que uma experiência sensitiva, é muito mais do que uma experiência afetiva, emocional, é uma decisão. Eu creio porque creio, e eu creio porque conheço, e eu conheço porque creio. Então hoje, Deus é a consolação que deseja nos confirmar, nos chama a um passo a mais, a um comprometimento. O que mais falta hoje? O que mais a gente ouve os padres dizerem em todos os lugares é o comprometimento. Muita gente vai à missa, poucos se comprometem com a Eucaristia, poucos se comprometem com Jesus, poucos se comprometem com a igreja, poucos se comprometem no trabalho pastoral, ministerial, poucos se comprometem de levar o centro bíblico à sua casa, de rezar o terço na sua casa, de chamar os vizinhos, de criar grupos de partilha. Poucos se comprometem de verdade. Há muita gente, graças a Deus, vindo à nossa paróquia. Mais de 4.000 pessoas passam por domingo aqui em nossa paróquia, mas menos de 25% é dizimista. Menos de 10% se compromete com aquilo que a igreja faz. Menos de 5% frequenta as pastorais. Menos de 1% coordena pastoral e ajuda a palavra de Deus a chegar no lugar. Isso é uma grande pergunta. Isso é uma grande questão que a igreja se faz hoje. Por isso, daqui a pouco, com o encerramento desse ano litúrgico, com a festa solene de Cristo Rei, abrindo o novo ano litúrgico, na festa da unidade, o cardeal irá abrir um ano específico, onde nós iremos pensar sobre as missões. Não é um ano missionário, porque a missão não é feita só um ano, a missão é perene, mas nós vamos pensar como fazer missão, como fazer com que aqueles que ainda não botaram a mão na massa venham colocar, como alcançar o seu coração. Você pode me ensinar? Eu quero aprender. Eu quero aprender a alcançar o seu coração para que você venha ajudar na pastoral. Eu quero aprender a alcançar o seu coração para que você venha trabalhar na igreja. Eu quero aprender a lhe dar o que falta para que você venha somar forças conosco e fazer toda a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, ser de fato aquilo que somos chamados a ser. Eu quero aprender. Eu estou disposto a aprender. E eu preciso que você me ensine para que juntos transformemos a nossa cidade. Mas eu só acredito numa cidade nova quando eu e você formos novos. Coragem de sermos aqueles que plantam para colher na eternidade. Coragem de sermos aqueles que intercedem, que oram, como São Paulo pediu, que intercedem para que a missão dele seja firme e forte, que ele continue, que ele consiga. Coragem para sermos juntos, construirmos juntos, vivermos juntos, mas mais do que isso, para dizermos a nossa fé. Quero terminar, não vou me alongar muito mais, eu sei que já demorei muito, mas há alguns anos atrás se espalhou um vídeo de argentinos homens diante de uma igreja, preservando uma igreja que ia ser vandalizada por pessoas que têm aversão à igreja, à doutrina católica. E aqueles homens circulavam a igreja rezando a Ave Maria e o Pai Nosso. Eu achei lindo e fiquei constrangido ao mesmo tempo, porque imediatamente eu perguntei: se isso acontecer aqui, quantos nós seremos? Que Deus nos abençoe e nos faça católicos autênticos.